Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos aqui mais uma vez para poder apresentar. Não vai ser nenhum livro, não vai ser nenhuma outra questão no sentido literário físico, mas respondendo aí uma dúvida de alguns inscritos que nós temos no nosso canal, que sempre tem nos perguntado como é que é utilizado ou como é que eu utilizo os meus comentários bíblicos. Então vou aproveitar essa pergunta e dar algumas rápidas dicas para a gente poder ter uma pequena noção de como utilizar os comentários bíblicos, tá bom? Então, enquanto isso, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e seja mais um parceiro aqui desta obra, mais um parceiro que possa divulgar o nosso trabalho para o maior número possível de pessoas, tá certo? Então nós vamos começar agora o vídeo para não ficar muito longo. A primeira questão que nós temos que ter noção, na verdade a primeira noção que nós temos que ter sobre a questão do comentário bíblico é a gente ter o conhecimento material que a gente tem na nossa biblioteca. É impossível você conseguir extrair do comentário bíblico aquilo que ele oferece se você não conhecer qual é a área que ele está trabalhando. Então a gente tem vários comentários bíblicos, a gente tem vários autores, a gente tem vários editores e cada um deles tem a sua metodologia de trabalhar. Mas não podemos esquecer que um comentário bíblico é uma forma didática de ensinar aquilo que o texto está apresentando. Então não tem como você pegar, por exemplo, um livro de biologia e tentar extrair desse livro de biologia uma noção de matemática. Pode até conter, mas não é a precisão daquele livro de biologia. Então assim também é os comentários bíblicos. É impossível você pegar um comentário bíblico, como por exemplo da CPAD, que é um comentário exclusivo do professor da Escola Bíblica Dominical, e tentar extrair daquele comentário um subsídio teológico profundo, exegético, para você trazer uma mensagem. Pode ter, como também deve ter, mas o intuito daquele comentário bíblico é te dar subsídio para você ensinar ou para você acrescentar no seu plano de aula da Escola Bíblica Dominical. Então tem que ter essa noção. Outra questão, eu não posso pegar um comentário devocional e tentar comparar ele com um comentário exegético. Como, por exemplo, eu não posso pegar um comentário devocional e tentar comparar ele com um comentário exegético do Champlin, que nós temos aqui em cima da nossa mesa, que é versículo por versículo. O devocional ele tem a funcionalidade de te dar algumas noções sobre aquele texto, algumas explicações, algo mais aplicativo, algo mais didático, como a oração, o jejum, compromisso, tal. Então, é muito diferente. Um exemplo disso, para a gente fugir um pouco da temática de comentário bíblico, é as Bíblias de estudo. Você pega a Bíblia do AW12, que é esta Bíblia da CPAD, que é uma Bíblia que tem anotações do AW12. Eu considero uma Bíblia de estudo, sim, porque tem anotações, mas ela não chega a ser comparada a uma aplicação pessoal, a uma pentecostal, a uma Genebra, a uma NAA, uma NVT de estudo, porque ambas essas que eu citei têm notas de rodapé. Vai trabalhar o versículo, vai aplicar aquele versículo, aquele capítulo, enquanto aqui o do AW12, você não vai encontrar notas de rodapé em torno da sua escrita. Não tem nota de rodapé, mas você encontra aqui uma reflexão sobre o texto. Então isso daqui é anotações, então isso aqui é algo devocional. Segunda questão, já que você já tem noção de quais comentários você tem na sua biblioteca, então você vai agora tentar extrair o melhor dele. Como por exemplo, existem vários comentários bíblicos traduzidos em língua portuguesa. Você pega, um exemplo disso, você pega o comentário bíblico do Novo Testamento, que é mais conhecido como comentário do William Hendricks, porque ele escreveu a grande maioria, mas eu tenho em minhas mãos volume 2 de Atos dos Apóstolos, que foi do Simon Kistemaker. O William Hendricks não escreveu o Novo Testamento completo porque ele faleceu quando estava escrevendo o de Romanos ainda, estava terminando de Romanos quando ele veio a falecer. Mas aí convidaram o Simon Kistemaker para ele poder terminar a escrita desta obra pela forma dele trabalhar e a escrita dele ser muito parecida com a do autor original. Então, qual é a diferença? Nós temos um comentário desse que é muito bom, muito exegético, um comentário voltado mais para a reformada, todo do Novo Testamento. Então você vai pegar de Mateus,
vai pegar os 4 evangelhos, aí você vai pegando Coríntios, entre outros livros, que alguns Systemaker escreveu, outros foi William Hendricks. Aí você vai ter uma comparação. Por exemplo, cada escritor ele tem uma noção daquele texto, ele foi formado naquela área. Tem autor que foi formado no Antigo Testamento, é PhD em Antigo Testamento, mas tem escrito comentário do Novo Testamento. Como também tem autores que são PhD no Novo Testamento, mas escrevem comentários do Antigo Testamento. Há uma diferença? Claro que é uma diferença, porque quando você pega um autor do Novo que vai tentar extrair o seu conhecimento no Antigo, você vai ter uma noção clara, você vai ter uma noção básica, mas não vai ser tão profundo da forma como se fosse um autor do Antigo Testamento, formado no Antigo Testamento, que estudou o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que não possa escrever, quem estudou o Antigo não possa escrever do Novo. O texto é um só, né? As profecias é uma só. Mas quando você pega alguém que está naquela área, formado naquela área, tem a noção daquela área que está sendo escrita, você vai ter uma segurança a mais. É como você pega um médico, um clínico geral, que vai tratar de enfermidades normais do corpo, enquanto você vai para um cardiologista que está trabalhando, que se formou, especializou especificamente na cardiologia, que tem noção sobre o coração, as veias, artérias, diferente de um clínico que vai ter noção básica do que pode ser um infarto, do que pode ser um problema de uma veia entupida, enquanto um cardiologista vai ter noção do porquê que aquilo aconteceu, como resolver. Então há uma grande diferença. Então você pega o Novo Testamento como esse, o William Hendricks escreve por completo, diferentemente do Antigo Testamento, que é onde nós temos aqui vários autores. Eu estou em mãos o Levítico, de Robert Vance. O Levítico é escrito por um autor que é formado em Antigo Testamento, professor do Antigo Testamento. Deixa eu ler aqui só uma biografia dele. Robert Vance é professor emérito do Antigo Testamento e, embora aposentado, continua a servir ao povo de Deus através de seu ensino, pregação e publicação de projetos. Então você pega aqui o autor deste livro, ele é formado em Antigo Testamento. Você pega o autor de Salmos, ele é formado em Antigo Testamento e especializado no livro de Salmos, que é desta mesma coleção. Você pega o autor de Jeremias, é formado no Antigo Testamento, mas também é especializado no comentário de Jeremias, nas profecias de Jeremias, no livro de Jeremias. Então você vai ter uma noção mais clara daquilo que ele quer mostrar, vai ser mais técnico. Então você tem que olhar na sua biblioteca qual comentário você tem. Conhecendo qual comentário que você tem que conhecer qual autor que está examinando aquele comentário. Conhecendo o autor, você vai conseguir exaurir daquele texto, daquele comentário, algo mais claro, algo mais preciso para você poder utilizar-se. E a terceira e última noção de como utilizar o comentário bíblico é uma noção bem básica, bem simples. Depois que você já conhece o material, depois que você já sabe quem é o autor, agora você vai tentar descobrir, você vai tentar conhecer qual é a finalidade daquele comentário, qual é a finalidade que ele quer apresentar. Por exemplo, eu pego o comentário Champloo, e o comentário Champloo, ele tem na sua capa a seguinte informação: Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Então você vai saber que o Champloo, ele vai trabalhar versículo por versículo de todo o texto do Novo Testamento. Volto a repetir, é um único autor. Aqui é um exemplo muito claro, é um único autor que escreve o Novo e escreve o Antigo Testamento. A grande maioria dos leitores dizem que o Champloo é melhor no Novo do que no Antigo. Quanto à verdade, isso é muito claro, porque no Antigo ele não consegue exaurir versículo por versículo. Tem alguns livros e alguns textos que ele vai passar só por cima, dando só uma noção básica. Enquanto no Novo Testamento ele vai versículo por versículo. Por quê? Porque ele tem uma finalidade, ele tinha uma noção mais clara, muito bem objetiva no Novo Testamento. Então você utiliza seu Champloo, você pega ele e você vai saber que cada versículo daquele texto que você quer pregar, ele vai te dar uma noção, uma explicação daquilo ali. Então fica mais fácil de você poder utilizar nos sermões, nos estudos que você vai fazer. Aí você pega, por exemplo, da cultura cristã, que é esse do William Hendricks. O que é que ele vai apresentar aqui, o William Hendricks ou Simon Systemaker? Esse comentário ele é extremamente reformado calvinista. Então você vai saber que o que ele vai apresentar
é muito claro dentro da doutrina calvinista reformada. Então, se você é um da Assembleia de Deus, é um arminiano, você vai utilizar esse comentário, mas você vai ter cuidado de algumas informações que ele vai querer passar, ele vai querer apresentar. Você pega o do Antigo Testamento, que também é um comentário reformado, porém ele é mais técnico. No sentido mais técnico, tem pessoas que pegam esse comentário aqui, ou qualquer outro desta coleção, e não conseguem exaurir nada. Por quê? Porque há uma questão técnica nele. Ele não vai te dar uma explicação, aplicação, uma exegese bem clara. Ele vai apresentar a questão da escrita, a questão da crítica textual, a questão da época do autor, a questão do porquê que aquilo estava acontecendo. Então vai ser muito técnico e cansativo. Então você tendo esses comentários, tendo noção do que eles querem apresentar, você vai conseguir exaurir no seu texto, no seu sermão, algo bem claro. Eu não posso pegar uma informação de Levítico desse comentário, que é bem técnico, e repassar em um sermão para uma igreja que é onde a grande maioria dos membros são pessoas humildes, que não têm muito estudo, então eles não vão ser edificados, porque eu vou estar passando informação técnica. Então qual é o conselho que eu posso lhe dar? Você tente fazer, em todo o comentário que você utilizar, você tente fazer não é uma tradução, mas é uma parafrase daquilo que o autor quer dizer. Você pega, por exemplo, a noção técnica que o Levítico, que o Robert está apresentando em Levítico, tenta entender, e você pega da forma que você entendeu e tenta passar com mais clareza, com mais simplicidade, aquilo que o autor está querendo apresentar. Então isso é muito mais claro, isso é muito mais evidente do que você pode fazer. Um exemplo disso é você pegar o comentário de Mateus, que eu tenho aqui da Shed, da edição Shed, do J. Carson. Ele faz uma apresentação do texto original da palavra que José de Arimateia usa quando vai pedir o corpo de Jesus. É uma palavra corpo em si, um corpo que traz personalidade. E Pilatos ele responde a mesma pergunta que José de Arimateia está fazendo, só que Pilatos não usa a palavra no original de corpo, ele usa a palavra no original de cadáver, especificamente de cadáver, ou seja, aquilo que não tem mais personalidade. Então você pega essas duas noções do que J. Carson está apresentando, e para você trazer para a igreja, onde, como eu já falei, aquele público que é um pouco mais humilde, não tem como eles entender qual é a palavra do grego, não tem como eles entender qual é a indicação, qual é a posição daquela palavra. Então você vai tentar parafrasear aquilo que J. Carson quer mostrar. Por exemplo, você pode dizer que José de Arimateia chegou até Pilatos dizendo que queria o corpo de Jesus e não o cadáver, porque ele tinha intimidade com Jesus. Jesus ainda fazia com que José tivesse lembrança, ele conseguia ter uma personalidade, mesmo Jesus morto ele tinha uma personalidade. Então você vai tentar traduzir, parafrasear aquilo que o autor quer mostrar. Então isso fica muito mais claro. Um dos erros que algumas pessoas cometem utilizando o comentário bíblico é tentar decorar aquilo que o comentarista está apresentando, e isso causa um desconforto no meio da igreja. Como eu volto a repetir, a grande maioria do público não tem uma noção, não tem uma leitura como você tem. Então quando você decora uma aplicação, você decora uma posição do autor e passa para a igreja, aquilo vai ficar vazio, porque ninguém vai praticamente entender aquilo que o autor está querendo apresentar. Então são essas três noções básicas que eu utilizo para poder utilizar os comentários bíblicos, que acredito que vai trazer uma boa aplicação e noção para você, né? Primeiro é conhecer o material que você tem em mãos. Não adianta querer pegar qualquer material, você tem que conhecer qual é esse material, entender qual é o objetivo que o autor escreveu aquele material, você tem que entender por que ele escreveu, o que é que ele quer apresentar dentro daquele material. E terceiro, você tentar utilizar-se de uma tradução, de uma parafrase daquilo que o autor está apresentando. Então quando você conhece, quando você entende, rapidamente você vai conseguir exaurir o melhor que aquele comentário tem. E a última dica bônus que eu quero dar aqui nesse vídeo é: compre o maior número possível de comentários que você tiver e utilize todos que você tem para trazer uma noção muito clara daquilo que você quer apresentar. Exemplo disso, certa feita eu precisei pregar sobre Romanos capítulo 13 e eu tinha 7 comentários de Romanos aqui. Então peguei os 7 comentários que eu tinha e li o capítulo 13 por completo de cada comentário. Peguei o Don Stott, fui lendo,
Quando eu terminei de ler, eu entendi o que o Stott queria apresentar, escrevi no papel qual era a posição do Stott sobre o capítulo 13. Fui lá no Hernán Dias Lopes, li completo, escrevi qual era a posição. Então depois que eu li todos os 7 e tinha já escrito as posições de todos os 7, eu fui tirando aquela velha frase novos fora, né? Fui vendo qual é aqueles que apoiavam a posição X e qual é aqueles que era contra a posição X. Então, um exemplo daquilo que eu estava lendo, praticamente todos, eu não lembro que um se rebateu, na verdade um ficou só em cima do muro sobre a questão da posição no capítulo 13 ali de Romanos, que acredito que foi do C.C. Make, o restante todos foram na posição X, certo? Então eu tive a noção de que aquela aplicação na posição X é a mais clara a ser dita sobre aquele capítulo. Então se você tem 5, 6 comentários bíblicos, você vai utilizar todos eles, né? E a segunda dica bônus encontre um comentário que se você consiga muito se identificar com ele. Eu tenho aqui o comentário da Shed, então antes de fazer qualquer sermão, é o primeiro comentário que eu consulto, é o da Shed, porque eu me identifico muito com a temática dele, a forma de utilizar o original, a forma de aplicar o original, a forma de trazer a aplicação do texto, a forma de apresentar. Então é algo que eu me identifiquei. Então quando eu corro lá pro da Shed, eu já tenho uma noção de que como é que eu vou fazer o sermão, porque eu já me identifiquei com ele. Então você tem que encontrar um comentário que você se identifique com ele, que seja o comentário base, fundamental, para que depois daquele ali você consiga consultar outros comentários para tirar suas dúvidas, né? Para tirar os 9 fora daquela noção do texto que você quer apresentar, tá bom? Então essa foi uma pequena dica. Depois a gente faz o segundo volume sobre essa dica de comentário. Quem sabe a gente faz até mesmo uma live aí no Facebook. Deixa no comentário aí se vale a pena a gente fazer uma live aí no Facebook, não, no YouTube aqui. Se vale a pena a gente fazer uma live aqui sobre comentários bíblicos, como é que a gente utiliza ele, como é que a gente faz um sermão. Deixa aí um comentário aí embaixo. Então curte o nosso vídeo, se inscreve e até o próximo.